este lugar para continuarmos o assunto que nós iniciamos no dia de ontem. E como eu já disse ontem, os irmãos já tiveram aqui o privilégio de ter grandes homens de Deus, pregadores, ensinadores da palavra de Deus. E aqui está o irmão Elias Soares. Hoje nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferente, que eu estou vendo que a igreja está assim tão mesclada. São jovens, crianças, velhos, pessoas que gostam do estudo da linguística, da teologia. Nós vamos fazer um estudo seguindo o nosso tema, que é salvos pela graça, e salvos pela graça de Deus. Nós vamos fazer um estudo sobre um personagem da Bíblia. Eu quero convidá-los a fazermos a leitura da palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu vou passar para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu tenho aqui todo um estudo teológico sobre predestinação, livre-arbítrio, os conceitos, uma apostila aqui. O Senhor nos deu a graça de estarmos numa igreja em Brasília, ficamos lá 3 dias. Então é um assunto que é vasto, muito longo. Mas eu creio que essa história que nós vamos trabalhar, ela resume muito bem a questão da graça de Deus, da salvação pela graça. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. E no final, se houver tempo, eu trouxe algumas literaturas, eu estarei apresentando no final para os irmãos, tá bom? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Todos encontraram? Amém. Muito bem. Vamos então iniciar a nossa leitura. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus, Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás
pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tenha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós estamos aqui na Tua casa, diante da Tua igreja, aleluia, da Tua herança, do Teu povo, do Teu rebanho, das Tuas ovelhas, Pai, que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. Mas o Senhor também me incumbiu desta responsabilidade para ser um canal de expressão da Tua vontade. E o Senhor sabe que eu dependo 100% do Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode abençoar a Tua igreja usando-me nesta noite. Capacita, meu Pai. Aleluia. Enche-me com a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo, e nos abençoa com o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero usar como tema do nosso estudo desta noite: quem é Mefibosete? Qual que é a pergunta? Quem é Mefibosete? Por que nós escolhemos, ou melhor, o Senhor escolheu a história deste personagem para nós tratarmos aqui nesta noite, para darmos continuidade a este estudo sobre a salvação pela graça? Em primeiro lugar, no estudo desta noite, nós estaremos falando sobre essa história de Mefibosete. Por quê? Porque Mefibosete é um personagem do Antigo Testamento que ilustra de forma clara, inequívoca e ululante a graça de Deus, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus para comigo, para contigo e para com cada um de nós, para conosco. Assim como Mefibosete, eu e você alcançamos graça, fomos salvos pela graça e vivemos pela graça, e estamos aqui nesta noite por causa da graça de Deus. E o que vivemos e alcançamos, e o que somos, tudo é somente por causa da graça de Deus. E é interessante que Paulo, no seu discurso apologético, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele começa a falar sobre a ressurreição. Só que um tipo de ressurreição diferente daquelas ressurreições que aconteceram, com exceção da ressurreição de Jesus, porque todos os que ressuscitaram antes de Jesus e mesmo depois de Jesus voltaram a morrer. Mas ele está falando de uma ressurreição atípica, daquela que está em Romanos capítulo 6, versículo 9,
onde nós iremos ressuscitar para nunca mais morrer. Uma ressurreição gloriosa, uma ressurreição com corpos incorruptíveis. E Paulo, falando nesse discurso, ele começa a apontar que algumas pessoas foram testemunhas da ressurreição. E ele diz que Jesus foi visto por Cefas, ainda que primeiro ele teria sido visto pelas mulheres, mas como testemunho de uma mulher, naquela época não tinha nenhum valor, valendo-se de uma premissa lógica para fundamentar a sua tese, para levar o povo a uma conclusão final, que era uma ressurreição gloriosa. Então ele lança a mão do testemunho de uma pessoa que gozava de um certo prestígio dentro da igreja, que é Cefas. Ele foi visto por Cefas, e ele foi visto por mais de 500 irmãos, e ele foi visto pelos 12, e ele começa a elencar o número de pessoas que foram testemunhas da ressurreição, e no final ele diz: e por último ele foi visto por mim como um abortivo, como fora de tempo. E ele diz: e eu que sou o menor dos apóstolos, e eu que sou o menor. Mas depois ele reconsidera sua fala e diz o seguinte: gente, menor dos apóstolos coisa nenhuma, eu nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Só que pela graça de Deus eu sou o que sou. Se eu sintetizo na minha personalidade as 3 grandes culturas da época, a helênica, a romana e a judaica, se sou poliglota, se sou doutor da lei, se conheço o grego koineu, o grego clássico, se conheço todos os idiomas, se sou intérprete do cristianismo, não é por mim mesmo, é por causa da graça de Deus que está sobre mim. Então o que eu sou, o que eu tenho, o que eu vier a ser, é tudo por causa da graça. Salvos pela graça, vivendo pela graça, andando pela graça, e vamos viver no céu pela graça. É tudo pela graça de Deus. E ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Ele completa: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. A graça de Deus. Prosseguindo, nós vamos falar sobre essa história de Mefibosete, que ela ilustra de uma forma brilhante essa graça da qual nós estamos falando. Só que antes de prosseguirmos a falar sobre a graça, é de fundamental importância que saibamos, afinal de contas, quem é Mefibosete. E para sabermos, vamos fazer uso aqui de um aspecto da ciência dos nomes, chamada onomatologia, que vem de onoma, nome, mais logia, que é estudo, logia, estudo, então o estudo dos nomes. E dentro da onomatologia, do estudo dos nomes, existe uma classificação chamada homonímia. O que significa isso? Significa que existe uma mesma pessoa, ou melhor, várias pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, se eu perguntar aqui quantas irmãs Marias tem aqui nesta igreja, quantas levantaram a mão? Levanta a mão. Maria. 1, 2. Olha, já encontramos 2. José. Não tem nenhum, mas deve ter outras pessoas com nomes iguais. Aqui nós vamos descobrir quem é esse Mefibosete. O primeiro Mefibosete de que fala a Bíblia não é o filho de Jonatas, mas é o filho de Saul. O filho de Saul, que no capítulo 21 é entregue para ser sacrificado, para pagar uma dívida com os gibeonitas. Depois vocês leiam essa história no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21. Davi poupa o filho de Jonatas e entrega o filho de Saul. Então é o primeiro Mefibosete. O nome Mefibosete, ele vem do hebraico, e Mefibosete significa exterminador de ídolo, porque a palavra hebraica Moshe significa ídolo, vergonha, algo vergonhoso. Na teologia do Antigo Testamento era idolatria, era um ídolo. Portanto,
Mefibosete significa exterminador de ídolo. E a Bíblia apresenta dois personagens com o mesmo nome. O primeiro, filho de Saul, e o segundo é o filho de Jonatas. O filho de Jonatas está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4, capítulo 9, versículos 3 e 6, e no capítulo 21, versículo de número 7, registra o nome de Mefibosete. É claro que em outras passagens também ele aparece. Agora, quem é esse Mefibosete? Primeiro, do qual estaremos falando, ele era o filho de Jonatas. Jonatas, os irmãos se recordam que é um dos filhos de Saul, cujo nome vem do hebraico Iehonatan. Esse nome Iehonatan, ele é um nome que também no estudo da onomatologia nós chamamos de nome teofórico, ou seja, é aquele nome que traz um elemento divino, que vem da palavra grega theos, que é Deus, mas o verbo grego phoreo, que é trazer. Logo, teofórico é aquele nome que traz um elemento divino, que traz o nome de Deus. E Iehonatan, que é Jonatas, ele traz um elemento divino. E o elemento divino composto nesse nome está no início do nome, que é Ieho, forma diminuída de Iehuvá. E depois o sufixo Natan. Natan é a palavra hebraica para presente, para dádiva, para dom. Iehonatan, dádiva de Deus, presente de Deus, dado por Deus, aquele que foi doado por Deus. Segundo ponto de Mefibosete que eu quero realçar para os irmãos, ele era inabilitado. O que é uma pessoa inabilitada, igreja? Uma pessoa que é inabilitada é uma pessoa que não tem a habilitação, está dirigindo, mas não tem a habilitação. Ele é incapaz, coxo. A Bíblia diz que ele era coxo de ambos os pés. E por que ele se tornou coxo de ambos os pés? Essa história é muito interessante. Os irmãos sabem que Israel estava em guerra contra os filisteus. Davi morava em Ziclag, e ele queria se unir aos filisteus para batalhar contra Israel. Mas os príncipes dos filisteus não quiseram que ele fosse, porque acharam que no ardor da batalha o seu coração se voltaria em favor de Israel e ele lutaria contra os próprios filisteus. Portanto, ele é dispensado. Então os filisteus foram na batalha contra Israel, e Jonatas, filho de Saul, também foi nesta batalha, e Saul também foi nesta batalha. E vale lembrar que Saul governou 40 anos, 2 anos na presença de Deus e 38 anos fora da vontade de Deus. E nesta batalha caíram os valentes, conforme Davi canta: como caíram os valentes. Caiu Saul e caiu também o seu filho Jonatas, morreram. Quando a ama de Mefibosete, que nesta época, prestem atenção, tinha apenas 5 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 5 anos de idade. Quando a sua ama soube o que havia acontecido, que Saul e Jonatas estavam mortos, o que ela faz? Ela pega Mefibosete e foge para poder preservar a linhagem real. Ela foge para preservar a linhagem real. Mas nesta fuga, o que é que aconteceu? Ele cai e quebra as 2 pernas e se torna inabilitado. Com a queda, com o que aconteceu? Houve uma, e por causa da queda, ele se tornou inabilitado, incapaz, coxo de ambos os pés. Por que esta mulher saiu fugindo com essa criança? Por que ela não ficou em casa? Acontece que naquela época era um costume dos reis, que quando um rei caía na batalha, o rei que vencia matava todos os descendentes do rei,
não deixava ninguém vivo, eliminava tudo que era parente do rei, para que no futuro ninguém reivindicasse o direito ao trono. Ele não queria opositor, ele não queria ninguém que pudesse organizar algum exército para batalhar contra ele. Portanto, todos os descendentes do rei eram dignos de uma só coisa: dignos de morte. Estavam todos predeterminados a morrerem. Todos iriam morrer, seriam assassinados. E esta mulher, esta ama sabedora desta prática e deste costume que havia entre os reis, ela pega essa criança e foge. E na fuga houve uma queda. O que houve? E por causa da queda, Mefibosete tornou-se inabilitado, incapaz, coxo de ambos os pés, inabilitado, guardem isso, incapaz, coxo de ambos os pés, totalmente dependente, totalmente não podia se locomover, só podia pensar e ver, mas não podia se locomover, não podia andar, porque ele estava inabilitado, coxo de ambos os pés. Vamos prosseguir. Mefibosete, portanto, era um fugitivo. Ele continuava fugitivo, porque a sua ama não sabia o caráter do próximo rei. O que ela sabia é que o avô de Jonatas tinha um ódio muito grande do rei Davi, visto que havia o costume de eliminar toda a descendência. Na cabeça dela, ela imaginava: agora Davi vai reinar, porque Saul foi vencido na batalha pelos filisteus. Davi vai se levantar, vai reinar e vai acabar com todo mundo aqui como vingança contra Saul. Então ela foge e ela continua foragida, e o filho de Jonatas vai parar em Lodebar. A palavra Lodebar vem do hebraico Ló, que é uma partícula negativa que pode significar não, pode significar sem, pode significar nada, como por exemplo no Terrilim, no Salmo 23, Mismor le David, Yahvé Roi Lo Erissá, assim está escrito Mismor le Davi, Yahvé Lo Erissá. Ou seja, o Salmo de Davi que inicia Yahvé, ou seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na nossa língua tem 9 palavras, na língua hebraica apenas 4. Então esse Lo Erissá é nada, mas neste caso aqui, Lo Debar significa sem palavra, sem palavra. Então ele estava lá escondido no lugar sem palavra, foragido em Lodebar, escondido. Presta atenção, primeiro houve a queda, ele se tornou inabilitado, e agora ele estava escondido. Vocês estão já conseguindo acompanhar o raciocínio? Primeiro houve a queda. A queda o tornou inabilitado, incapaz e coxo. E coxo inabilitado estava distante, escondido no lugar sem palavra, cujo significado é sem palavra. Quarto ponto: quem é Mefibosete? É uma pergunta. Quem é Mefibosete? Mefibosete, no conceito de Ziba, era um homem sem nome, uma pessoa sem nome na sociedade primitiva, era sinônimo de não existente. A pessoa que não tinha nome, ela não. E até nos nossos dias, você está andando pelo caminho sem documento, você cai morto, vai para o Instituto Médico Legal, IML, você fica ali no freezer, congelando ali, e eles esperam por alguns dias. Se nenhum membro da família, nenhum parente, ninguém vem reclamar pelo corpo,
o Estado vai enterrar esta pessoa. E enterrar como? Como? Indigente. Você não tem identidade. Pode ser a pessoa mais importante, mas como você não tem nome, você é indigente. Você não existe. Vai para uma fala comum, coloca lá um número, você será identificado por um número e nada mais. Então, na concepção de Ziba, Mefibosete nada mais era do que um indigente, um não existente. Ele não existia, porque quando Davi perguntou se havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de benignidade, disse então Ziba: olha, tenho um filho de Jonatas, só que tem uma coisa, rei, ele é coxo de ambos os pés. Ao invés de Ziba proclamar o nome do filho do príncipe, aleluia, ele não dá um nome, mas fala do seu defeito, ele fala da sua humilhação, ele fala da sua condição de incapacidade. Ele é coxo de ambos os pés. Se o Senhor tem alguma intenção com ele aqui no reino, para tudo, porque ele é incapaz, ele é indigno, ele não consegue fazer nada, porque ele é coxo de ambos os pés, e é coxo porque houve uma queda. Quem tem um amigo assim não precisa de inimigo. Mas um ponto: ele era apenas um cão morto. Para Davi? Não, para ele mesmo. E muitas vezes nós não vivemos assim, como um cão morto. Quem é você? Ah, eu sou coitadinho, eu sou isso. Se vitimizando, num estado de autocomiseração. Mas isso realmente nós éramos. E quando Davi dá as palavras para Mefibosete, ele falou: quem é esse cão morto como eu, para que o rei pudesse olhar com benevolência? Eu sou apenas um cão morto. Então, Mefibosete estava diante do rei numa condição de um cão. Então ele estava morto. Prestaram atenção? Primeiro, indigno por causa da. Segundo, ele estava inabilitado, fugitivo, não foi apresentado pelo nome, era um cão morto. E por último, ele era indigno, porque de acordo com a tradição, de acordo com os costumes dos reis daquela época, toda a descendência real deveria morrer. Portanto, se ele estava ali com o rei, na verdade não é porque ele tinha dignidade alguma. Então veja bem que ele, quando chega ali, chega tremendo de medo, porque na cabeça dele ele vai morrer. Ele vai morrer. Mas o que Mefibosete não sabia era de uma coisa que você também precisa saber nesta noite: que Mefibosete, apesar desses prognósticos, dessas má qualificações, desses adjetivos pejorativos, apesar de ser inabilitado, apesar de ser um fugitivo, apesar de não ter nome, apesar de se achar um cão morto, apesar de ser indigno, ele era alvo do amor do rei. Ele era alvo do amor do rei, ele era alvo da graça do rei, ele era alvo da misericórdia e da bondade do rei. Portanto, ele era alvo da graça do rei, do amor do rei. E Davi faz a grande pergunta, que nós vamos ler outra vez, aqui em 2 Samuel capítulo 9,